Isso acontece às vezes conosco, né? Olhamos assim, a igreja está uma maravilha, os jovens estão uma maravilha, e às vezes nos falta a visão de Deus, de ver a necessidade da obra de Deus. Mas a necessidade aqui era tão grande que Deus se revela a Isaías. Deus abre os céus, o mundo espiritual. Isaías então tem uma visão da glória de Deus. Isaías reconhece o seu estado pecaminoso, a sua vida a sua vida de pecado, a sua vida de convivência no meio de um povo pecaminoso. Então Isaías imediatamente reconhece isso. Só que Deus traz um anjo, uma brasa, queima os lábios de Isaías, prepara Isaías. Aqui está falando não apenas de uma brasa, uma coisa comum, simples, como tirar uma brasa e queimar alguma coisa, não. Está falando, Isaías está sendo preparado por Deus para atender a necessidade da obra. Isaías ele disse: perdoado foi os seus pecados, e os seus lábios, a sua iniquidade foi purificada. Deus preparara Isaías para que quando Isaías ouvisse a voz do Senhor, até aqui Isaías não tinha ouvido a voz do Senhor, até aqui não, ele tinha visto uma visão. Quando ele ouviu a voz do Senhor, a quem enviarei? Isaías já estava preparado para responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que eu quero ir um pouco além desse tema. Jovens, aliste-se neste exército. O alistamento é a primeira parte. Muitos se alistam e não entram no exército. Então eu quero convidar os jovens a ingressar neste exército. Jovens, ingresse-se neste exército. Faça parte deste exército. Entre para este exército. Mas eu quero falar, se o tempo nos permitir, eu quero tentar falar de alguns passos para se ingressar neste exército. Eu quero tomar por base o livro do profeta Samuel, a vida de Davi. Davi foi um dos maiores reis de Israel e um dos maiores soldados também do exército de Israel. E começou ainda jovem. Então nós vamos seguir os passos de Davi. E quando terminarmos de falarmos sobre alguns desses passos, então você vai ver se você pode ou não hoje responder ao chamado. Porque se nós formos olhar hoje, aparentemente a igreja está vivendo o seu ápice da história. A igreja está no auge. Somos quase 30% da população de evangélicos hoje. Mas irmãos, a igreja nunca viveu uma era de tanta necessidade de homens e mulheres para fazer a obra. Todas as igrejas por onde nós passamos pregando, nós ouvimos os pastores questionar, queixar-se de muito trabalho que precisa ser feito e não está sendo feito, e as igrejas lotadas. Muitas pessoas estão se alistando, mas poucas estão se ingressando, entrando para servir o exército de Jeová. Porque muitos não estão passando do teste. É assim, Isaías entrou, mas ele teve que ser aprovado por Deus. Paulo escreveu: procura apresentar-te a Deus aprovado. Não é chegar diante de Deus, olha, eu quero fazer, mas reprovado. Não adianta, você está pensando que só porque a necessidade da obra é grande, Deus vai colocar qualquer um? Deus não precisa usar qualquer um, não. Ele usa um para se desdobrar, se valer por 1000, como usa Sansão, mas não vai colocar qualquer um na obra dele.
necessidade na obra de Deus, então Deus vai procurar um homem ou uma mulher para colocar, para suprir, para preencher aquela necessidade da sua obra. Surgiu a necessidade. Que necessidade? Israel tinha um rei, Saul, escolhido por Deus. Já ouvi alguém dizer bobeira que foi o homem que escolheu Saul? Não, foi Deus. Deus levou Saul até Samuel, porque Deus tinha escolhido Saul para ser rei. Quem desejou o rei não foi Deus, aí foi o povo que desejou. Cuidado com o que você deseja, viu? Às vezes nem tudo que você deseja é o que Deus quer para você. Deus dá, mas depois você vai pagar o preço. Saul, até um certo ponto, né, Saul veio, se alistou e começou. Só que Saul foi reprovado no teste final, no último exame. Saul tinha passado em vários testes já, tinha tirado nota boa em vários testes, mas na última prova Saul tirou nota 0 e foi reprovado. Samuel olha para Saul e diz: Saul, hoje teria o Senhor confirmado teu reino para sempre, mas hoje o Senhor arranca ele de ti e entrega a outro. Então, irmão, fique esperto, viu? Foi aprovado uma vez, duas, vigie até o último